falar de Gugu. Todo dia tem notícias de Gugu Liberato. E agora, cada vez suposto pior. filho de Gugu. Suposto filho de Gugu. O suposto filho de Gugu, as filhas falaram ao Fantástico ontem, tá? Foi uma matéria grande no Fantástico, falando sobre toda a audiência, né? O que está ocorrendo pela partilha ali do 1 bilhão da herança de Gugu, né? Você vai para Rose Marim, que é a suposta. Só tem suposto. Suposta tem esposa. Suposta esposa, tem o suposto namorado. Tem um suposto namorado, tem um suposto filho. Todo mundo é suposto. Todo mundo é suposto. A gente acha que os filhos são filhos, né? Os filhos são filhos. São. Os filhos são filhos legítimos, não são supostos. Por enquanto, não parece que são supostos. E aí as filhas falaram aqui, filhas de Gugu, o filho que parece o pai do Gugu. Filhas de Gugu comentam, aparecimento de suposto irmão, um pouco suposto absurdo. Gêmeas não acreditam na possibilidade do pai ter outro herdeiro, até porque eles teriam que dividir, né? Eles vão falar o quê? Tudo estimado em 1 bilhão de reais. Uma reviravolta ronda o caso da herança bilionária deixada por Gugu Liberato, morto em 2019. Em entrevista ao Fantástico, na TV Globo, na noite de ontem, as filhas gêmeas do apresentador, Marina e Sofia, disseram não acreditar na possibilidade do pai ter um filho mais velho. O empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, afirma ser filho de Gugu. Abre aspas para Marina, eu acho um pouco absurdo, porque eu acho que esse cara é um pouco mais velho, né? E meu pai teria 14 anos se isso realmente aconteceu. Ele teve outro filho. Eu acho um pouquinho difícil ter acontecido. É isso mesmo? Ele teria 14 anos quando ele teve o Ricardo Rocha? Pois é. Ai, meu Deus. Do outro lado, o vendedor de automóveis afirma ser primogênito do apresentador e pede na justiça um exame e um teste de DNA para esclarecer o fato. Se confirmado, Ricardo terá o mesmo direito dos outros 3 filhos de Gugu e entrará na divisão da herança estimada em 1 bilhão de reais. Personagem da briga por eles. Com patrimônio avaliado em 1 bilhão, o testamento deixado pelo apresentador divide 75% dos bens entre seus 3 filhos, João Augusto, Marina e Sofia, tem direito dividido de forma igualitária. Caso o suposto quarto filho tenha um parentesco comprovado, ele entra nessa divisão. O restante dos bens está destinado aos 5 sobrinhos do apresentador. Em entrevista ao Fantástico, o cozinheiro Thiago Salvático reafirma ter tido um relacionamento amoroso com o Gugu. Ele também apareceu em um vídeo com uma mensagem direcionada a Rose Miriam, mãe dos 3 filhos do apresentador. Abre aspas para ele, eu, sinceramente, peço encarecidamente que pare 10 minutos e repense. Fui eu que vivi vários altos e baixos. Foi comigo que ele passou o aniversário de 60 anos. Marina e Sofia estão ao lado da mãe nessa briga. Caso seja comprovada uma união estável do apresentador com Rose Miriam ou com Thiago Salvático, um deles receberá metade da fortuna deixada por Gugu. É lógico que a gente não queria que nada disso estivesse acontecendo, né? Mas a gente acha que é necessário ter tido audiência, essas coisas, para a gente resolver tudo esclarecendo a verdade. Finalizou Marina durante entrevista ao programa. Já o Aparecida Liberato, nomeada inventariante do espólio de Gugu. A gente, ele e os irmãos, já tentou conversar alguma vez, contou Marina ao Fantástico. Vamos ver um pouquinho quem é Ricardo Rocha e depois quem é Thiago Helvético, suposto amante namorado. Salvático. Helvético não, Salvático. A gente começou falando de Grécia, né? Começamos falando de Europa e já lembrou dos suíços helvéticos. Não, vamos ver quem é suposto filho de Gugu. Danos morais e penhora, os processos que envolvem suposto filho de Gugu. Ricardo Rocha, 48, notificou a família pedindo o exame reconhecimento de paternidade, né? Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a mãe do suposto filho de Gugu teria conhecido o apresentador em 1973. Eu não era nem nascido. Não, e nessa época não dava nem para procurar no Google, né? Gugu é gay? Não tinha Google para saber. E eu acho que como não tinha Google para saber, ele não era. Em 1973 ele não era gay, porque não tinha o Google, entendeu? Então não dava para saber se ele era gay ainda. Ele mesmo foi descobrir que ele era gay quando teve o Google.
Quando teve o Google, quando o Google avisou que ele era. Ele viu ali o Marcelo Augusto na banheira do Gugu, aí ele chegou lá no Google e perguntou: Google, afinal de contas, eu sou gay? Vamos lá, para o descobriu, cara. Foi assim que ele saiu do armário. Danos Morais não saiu, não chegou a sair do armário. Danos Morais descobriu. Não, só descobriu. Danos Morais e problema com clientes. Rocha, o suposto filho de Gugu, é proprietário da Up Motors Veículos, segundo o registro no CNPJ. A empresa que vende carros de luxo e blindados foi processada em abril deste ano por um cliente em decorrência de uma dívida vinculada a um dos veículos vendido pela loja. As multas do veículo são 8 pau, conforme relatado no processo registrado pelo Foro Regional da Lapa, localizado na zona oeste da capital paulista. O cliente alega que ele fez um acordo com a loja, mas continuou recebendo cobrança. A concessionária assumiu a dívida, mas não pagou o valor combinado com os clientes. Os documentos foram analisados por advogados. Além da dívida, o cliente também pede indenização por danos morais. O valor solicitado pelo comprador de carros chega a R$ 15.300. Ainda não há previsão do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao julgamento. Procurada, a equipe jurídica de Ricardo Rocha não comentou o caso. A ação não tem registro de advogado responsável pela defesa do suposto filho de Gugu no sistema do TJ. E tem uma penhora também aqui de casa. Suposto filho de Gugu. Suposto filho de Gugu, muito bom. Cara, essa é a melhor história do ano até agora. Desculpa, tá? Suposto filho de Gugu. E dizem que a entrevista, infelizmente, a gente não pode mostrar que o Roberto Cabrini entrevistou o suposto filho do Gugu na Record. Que disseram que foi uma comédia. Você ficava rindo do começo ao fim com a entrevista. Infelizmente. Grande personagem. Podia ter a CPI do Gugu. Podia ter a CPI do Gugu, cara. Eu acho. CPI do Gugu. Essa a gente acompanhar dia e noite. Não é, cara? Ia o Thiago Helvético, ia a filha careteira dele, o maluco que Marcelo não gosta da mãe, Augusto, o Mariette. O Liminha, o compadre Washington, Vaguinho dos Morenos. O Salgadinho. Padre Marcelo. Jean Giovanni. Pô, a gente quer CPI do Gugu, gente. Eu quero CPI do Gugu, cara. Vamos assinar, vamos fazer uma petição aqui e fazer nas redes sociais, fazer um site aqui pedindo a CPI do Gugu. Suposto filho do Gugu entrou com uma ação pedindo que uma casa em Carapicuíba não fosse penhorada. O empresário evitou a operação segundo sentença divulgada pelo TRT2. Ricardo comprou a casa mediante contrato firmado em abril de 2010, mas ambos não concluíram a transferência da matrícula do imóvel no cartório de registros de São Paulo. Splash teve acesso aos documentos. A penhora é relacionada a uma dívida do proprietário anterior. Ricardo Rocha comprovou ser o dono do imóvel ao questionar a operação. Suposto filho de Gugu. CPI do Gugu. Tá precisando de CPI do Gugu, cara. CPI do Gugu, Rafael Ilha, Dani Boy, tem Rodolfo. Porra, vai ser maravilhoso, cara. É tudo que a gente precisa. Suposto filho de Gugu comprou casa por 60 mil. Porra, só 60 conto, Helder. Conforme apontado no contrato. Quando isso? 2010. Sei lá, hein? A Justiça decidiu pelo cancelamento do registro da penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel, concluindo o processo ainda em 2022. Por se tratar de um processo concluído e arquivado, a defesa de Ricardo Rocha optou por não comentar. Testamento pode ser anulado, tá? Caso o suposto filho de Gugu pode fazer parte da divisão dos 75% destinados aos irmãos, caso seja reconhecido. Esse cara não é o suposto pai do Gugu, não? É o suposto pai do Gugu. Pela imagem, eu acho que ele é o suposto pai do Gugu, cara. Sei não, 48 anos. Ô tiozão, agora sério, hein? 48 anos, tu tá sambado pra porra, hein, velho? É a idade do Bezzi, tua idade, né? 58? 48 ele tem. 48, a minha idade. Pô, tá sambado, hein, tiozão? Pô, o Elídio Santos fala que 2024 vem aí o vereador suposto filho de Gugu. Suposto filho de Gugu, PL. Só por ter 8 mil de multa no carro, a gente sabe que ele vai pro PL. Vai. Mas 8 mil de multa, esse cara faz o quê, velho? Ele sai pela rua dando o cavalo de pau,
fazendo borrachão. E na contramão, vai. Dirigir na contramão na marginal. O que esse cara faz para ter 8 mil de multa? Não, e o Marco Pedro lembra bem que a CPI do Gugu vai ter o Bugalu, o Pintinho Amarelinho, suposto PCC fake. Vai ter que ter. Vai ter que rolar tudo isso. Vai ter que chamar o Van Damme, entendeu? Falar, Van Damme, a Gretchen, é. O Gugu manjou o Van Damme, não? O Van Damme vem da Holanda para CPI do Gugu. Vai ser a coisa mais Bélgica, linda do mundo. Bélgica. É tudo a mesma coisa. De fato. Tiago Salvático. Eu tô amando o leodias.com, o site, cara. Onde eu abro, primeira coisa que eu leio do dia. Tiago Salvático manda recado para Rosemiriam. Fui o companheiro de Gugu. Advogado de Rosemiriam rebateu o chefe de cozinha. Não tinha relação com o senhor Augusto Liberato. Mas ela falou na carta que tinha. Ah, não ela não deu ela falou nome. Que queria ter. Falou que queria ter, mas aí o Gugu bebeu vodka demais. Rolou. Aí depois ela chorou sangue. Aqui, ó, onde ele pede. Aqui as fotos, né, de suposto namorado de Gugu. Sim. Aqui, ó. Tiago Helvético. Salvático. Já virou Tiago Helvético, né? Helvético. O advogado de Rosemiriam, né? O Tiago disse que passou 60 anos. Passou 60 anos da vida com ele. Não, passou 60 anos o aniversário com o Gugu, né? E pede encarecidamente que ela repense 10 minutinhos porque sim, eu sou companheiro de Gugu, eu que vivi vários altos e baixos, né? Altos e baixos me lembra que ele subiu no ar-condicionado, que estava bem alto, e caiu para baixo e morreu. O outro lado, o advogado... Dizem também que ele foi a primeira vítima da Covid, né? O Gugu, né? Bom, tem teorias conspiratórias diversas sobre a morte do Gugu. Suposta morte. Suposta morte de Gugu. Suposto primeiro infectado pela Covid. Sim, o advogado de Rosemiriam... supostamente foi até o sótão para arrumar supostamente o ar-condicionado, né? Um suposto ar-condicionado. Ar-condicionado. O advogado de Rosemiriam rebateu as afirmações de Tiago Helvético. O senhor Tiago não tinha uma relação com o senhor Augusto Liberato pública, nem duradoura, nem continuada, e nem com a finalidade de constituição de família. Requisitos essenciais para comprovar a união estável, declarou. Mas, se for reconhecida, Tiago ficaria com 50% dos bens do Gugu nos anos em que estiveram juntos. Sim. Pô, bastante grana, hein? Se ficar reconhecido, bastante grana. O suposto vai virar o herdeiro de fato. E o... Mas não acaba, Elton. A gente vai fazer uma live só do Gugu. O suposto filho diz que tem traços muito parecidos com o Gugu. Suposto filho mais velho de Gugu busca reconhecimento. Tem traços dele. Sim. Ele falou ao Domingo Espetacular pro Cabrini, né? Suposto filho de Gugu Liberato, Ricardo Rocha, de 48 anos, falou pela primeira vez sobre o caso neste domingo. Em entrevista ao Domingo Espetacular da Record, o empresário admitiu que não teve coragem de procurar o apresentador enquanto ele era ainda vivo. Mas agora reivindica na justiça o reconhecimento de paternidade e a partilha de bem. Meu objetivo é poder fazer o exame. Eu tenho os traços dele, relatou. O empresário se diz filho do apresentador e conseguiu um pedido na justiça para que seja feito o DNA, né? Com os outros 3 herdeiros, exumação do corpo do artista. Não precisa. Pega um fio de cabelo dos filhos, pô. Pelo amor de Deus. Ricardo disse ainda que a exposição, no caso, está sendo muito grande. Gostaria que as pessoas ouvissem o seu lado e ele gostaria de participar da Fazenda. Não, isso eu acho que é o que ele quer. A verdade que é uma só, que é a minha vida, falou o comerciante. Segundo a reportagem, Otacília Gomes da Silva, na época com 28 anos, e Augusto Liberato, ainda adolescente com apenas 14 anos, se encontravam em uma padaria próxima aos locais de trabalho. Eles teriam tido um relacionamento íntimo entre o final de 73 e o início de 74. Gugu supostamente trabalhava em um escritório. Nem o lugar que ele trabalhava
Dá para saber o certo? Gugu supostamente trabalhava em um escritório imobiliário, próximo da residência onde a mãe de Ricardo trabalhava. Ricardo Rocha nasceu quando o Gugu tinha apenas 15 anos. Na entrevista conduzida pelo jornalista Roberto Cabrini, o homem explicou que sua mãe contou da possibilidade do apresentador ser o seu pai biológico quando ele tinha 10 anos, mas só de 2017 para cá que começou a amadurecer a ideia. Demorou apenas. Eu acho que até eu sou, né? Pensando bem, talvez eu seja filho. Do nada. De início você não acredita, né? Eu perguntei e ela falou que não tinha dúvida. Como ela não tem até hoje. Na cabeça dela, na vida dela, ela não tem 1% de dúvida, relatou. Dono de uma concessionária, Ricardo revelou ainda que se arrepende de não ter procurado o apresentador em vida para falar sobre a sua suposta paternidade, que vai até o fim em busca de uma resposta sobre sua história de vida. Quero ter o sobrenome Liberato na minha certidão. Não tenho como negar que não penso no dinheiro da herança. Ah, bom! Até para pagar as multas, né? 8 pau só de multa é pesado. Se o DNA comprovar, tenho direito a uma parte, assim como os outros filhos. Filhos, disse Ricardo sobre a herança bilionária do possível pai. Muito bem, Ricardo. Vamos torcer. A gente torce por você aí, Ricardo. Para ter mais confusão nessa história. Eu só torço pela confusão nessa história. Torço para que o Thiago Helvético seja reconhecido como marido, para que esse aí seja reconhecido como filho, para deixar tudo um pouco pior, porque eu tô gostando do desenrolar dessa novela. Tá muito bom. Tá muito bom. Essa é, para mim, a história do ano fácil, assim, né? 8 de janeiro, ok. Mas essa história aqui nos pegou de surpresa. Porque não para, as notícias não param. Não param. Não param. Não, mas eu também vou fazer um DNA para ver se eu sou filho do Gugu. Pode até ser. Vai ficar com uma parte da herança, né? Talvez eu seja. Talvez você tem chance. Você tem a mesma idade do cara. Às vezes o Gugu ali com 14 anos pegava geral, passava o rodo em São Paulo, mano. O cara trabalhava supostamente num escritório de supostamente uma imobiliária e ainda arranjou tempo ali pra dar uns pega na mãe do Ricardo. O cara era foda, hein? O Gugu foi foda, né, mano? O cara, assim, fenomenal mesmo, fora de série em tudo quanto é área, inclusive aí na área da metelança. Você viu, né? 14 anos ele tava fazendo filho, cara. Maior metelão de São Paulo da década de 70. O Gugu era conhecido como o grande metelão. Aos 14 anos ele tá metendo boneco pra dentro, cara. 14 anos é a idade do meu filho, cara. Não dá pra imaginar o Gugu fazendo um filho com 14 anos, cara. No almoço, né, da imobiliária. O Robson Batista fala: a maior reviravolta seria se descobrisse que o suposto filho tivesse um suposto caso com o suposto namorado do Gugu. Aí ia ser embaçado, hein? O Thomas Woodruff também queria ter o sobrenome do Liberato para poder pagar todas as dívidas. Então, todo mundo fazendo DNA, hein, gente? Vai todo mundo, né? Pode ser filho do Gugu. Aquela Se até um cara que parece o pai dele tá alegando que é filho, a gente então, que é mais novo, mano. Todo mundo tem. Todo mundo tem esse direito, o direito de sonhar. Todo mundo tem o direito de sonhar em ser filho do Gugu. Aquela Ana, advogado, vai meter uma constelação familiar. Vai todo mundo ficar rodando no próprio peixe, igualzinho na Copa. Pô, o cara não tem uma vase tiozão doidinho de bairro? Pergunta ele do Santos. Não. Dono de agência de automóveis, né? Você já tá ligado. O que vem no pacote, muitas vezes. Aqui, o Marco Pedro fala: final da CPI, todo mundo fazendo a dança do passarinho na TV Senado antes da sessão das 10. Seria a melhor de todas, cara. A Marta tá perguntando, a Marta Gilbert Barrani, perguntando se a Gugu também não é suposição a herança. Não, a herança é verdadeira. O Vando Lemos fala que o Bessi tem traços do Gugu. Eu também, cara. Eu já tive mais, que eu era loiro, né? Mas aí, depois que eu me descobri não ocidental, eu fiquei moreno. E então não tenho mais tantos traços do Gugu, mas eu era loiro. Depois eu mostro uma foto aqui. O Quero Comer fala que o sobrenome do meu padrinho é Liberato. Será que ele é irmão do Gugu? Supostamente, sim. Vai atrás. Eu tenho que procurar no Google agora. O Gugu comeu todo mundo? O Gugu é metelão?
eu usei o termo metelão para combinar com os anos 70, né? Que é quando ele supostamente engravidou essa moça. Eu tô com a Lu Russo, cara. Se der positivo o DNA, vai ser um senhor, pô, vai ser maravilhoso. Não, vai ser bom, cara. Vai ganhar 200 milhões do nada. Né? Sossegado. Ó, a Eliane Rossini tá falando que o Graal é uma marca portuguesa. O Gugu também é. O Gugu só tem uma loja. Cuidado com a desinformação. Não é. É Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. A senhora está equivocada. Desculpe. Assim como a tecnologia dos travesseiros do Marcos Pontes é da NASA mesmo. É fake news, que se chama Nobre e Autêntico Suporte Anatômico. É a própria NASA tem uma parceria para vender travesseiros aqui no Brasil, já que a NASA ela é muito... ela se importa bastante com a nossa anatomia, com o nosso descanso, com as nossas noites de sono. Então, é Grupo Rodoviário Alimentício Augusto Liberato. Não é. Tá? É Grupo Revolucionário Antifascista Augusto Liberato. Ah, essa aí foi a nova... foi renomeado, né?